Olá, muito bem. Você sabia que se você for uma pessoa tímida, Deus não consegue contar com você para te ajudar a você vencer as tuas lutas, vencer os seus problemas, vencer os inimigos, os adversários? E o que é os adversários? Os adversários é os problemas que você está passando. E se você for uma pessoa tímida, por mais que Deus queira te usar para você vencer as tuas lutas, vencer a dificuldade, Ele não consegue. E eu vou mostrar isso para você dentro da palavra. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? E já estou também com um copo de água. Já prepare aí o seu copo com água, porque após eu entregar para você essa revelação de Deus, eu vou fazer uma oração para Deus abençoar a tua vida. E quando você beber dessa água, quem beber dessa água será abençoado em nome do Senhor Jesus. Pois é, voltando ao assunto, pessoas tímidas, Deus não consegue contar com ela. De repente você está passando por uma situação e você quer muito o milagre, você quer muito agir de Deus, você quer mudar essa situação. E talvez você está esperando contar com Deus. Só que se você for uma pessoa tímida, Deus não pode operar na sua vida, e às vezes Ele vai ter que usar outras pessoas para te abençoar, porque Ele não consegue contar com você mesmo. E essa que é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa, é ela querer contar com Deus e não poder. Eu acho que Deus querer contar com ela e também não poder, eu acho que isso é triste, mas infelizmente é o que acontece. Tem pessoas que nem ela consegue contar com Deus e nem Deus consegue contar com ela, porque ele é tímido, ela é tímida. E eu não estou inventando nada não, está escrito aqui na palavra e eu vou te mostrar. A Bíblia fala de que um povo em Israel estava vivendo sob a opressão do mal, sobre a opressão dos adversários. A Bíblia fala que eles plantavam, mas não colhiam, porque na época da colheita vinham os adversários, que era muito maior e mais forte do que eles, muito mais poderoso do que eles, humanamente falando, é claro, muito mais forte do que aquele povo, em quantidades maiores, e a chance do povo de Israel vencer os inimigos, humanamente falando, entenda o que eu estou falando, a colocação, humanamente falando, era impossível. Eles estavam nas mãos do inimigo, e por 7 anos eles plantavam, mas não colhiam. E a Bíblia fala que eles ficaram fracos, debilitados. Ou seja, por que eles estavam fracos e debilitados? Porque os inimigos estavam sugando as energias, as forças daquele povo. Talvez você está me escutando agora, ouvindo esse vídeo, e os inimigos têm sugado a tua força. E o que é os inimigos, pastor? Vamos dar exemplo? Uma doença incurável, um vício, a dúvida, a depressão, a ansiedade. São N problemas que são seus inimigos, que está dia a dia te sugando. Você já não tem mais força, você já se sente debilitada, frustrado, desanimado, já perdeu até mesmo o prazer de viver. E o pior de tudo, não tem força, não está tendo força para lutar contra os inimigos. Aquele povo estava assim, tanto que a Bíblia fala que quando os inimigos vinham contra eles, em vez deles ir para a luta, eles corriam para as cavernas, se escondiam em cavernas, em covas, porque eles preferiam se esconder em covas e cavernas do que enfrentar os inimigos. Eles preferiam correr para a caverna, ficar escondido, do que ter que encarar os inimigos, encarar os problemas, encarar os adversários. E por conta disso, eles não conseguiam contar com Deus. Até que um dia, um homem determinado a lutar, ele falou: não, o que eu plantei eu vou colher. Eu não vou deixar os inimigos levar o que é meu, não. E a Bíblia fala que esse homem chamado Gideão, mesmo os inimigos vindo, sabendo que os inimigos estavam vindo, a Bíblia fala que ele foi colher, tentar pôr a salvo aquilo que era dele. Veja, enquanto muitos corriam para a cova, para a caverna,
teve um homem que ele foi pôr a salva, ele foi lutar, ele foi colher, ele falou: não, eu plantei, eu vou colher, não vou deixar os inimigos colher, eu vou salvar o que é meu. E a Bíblia fala que Deus enviou um anjo até aquele homem, que falou assim para ele: ó, vai nessa tua força, porque Deus é contigo, e livra Israel das mãos dos inimigos. Ou seja, Israel estava nas mãos do inimigo, até o dia em que alguém não se importou com a própria vida, até que alguém falou bem assim: não, peraí, eu vou lutar, eu vou defender o que é meu, eu vou lutar, eu vou tomar atitude. Ou seja, Deus viu nele uma revolta, uma coragem, uma determinação. E como Deus viu nele coragem, Deus se apresentou, o anjo se apresentou e falou: Deus é contigo. Por quê? Porque Deus, ele é com os corajosos. E a Bíblia fala que ele montou um exército e foi para a guerra, para a batalha contra os inimigos. Mas aí, no momento que ele montou esse exército para enfrentar os inimigos, Deus falou bem assim para ele: ó, tem muita gente, tira metade desse povo, porque nem todo mundo aí é corajoso, nem todo mundo que está com você é realmente determinado. Tem gente que está aí por estar, mas não tem coragem, estão com medo. E aí Deus deu uma ordem a Gideão, e olha o que foi que Deus mandou. Deus falou assim: Gideão, fala para os medrosos, os tímidos, que volte. E não estou inventando não, está aqui, ó, escrito, na onde, pastor? No livro de Juízes, capítulo 7, Juízes capítulo 7, versículo 3, Juízes 7:3. Olha o que Deus falou: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medrosos, voltem e retire-se da região montanhosa de Gileade. Ou seja, Deus falou bem assim: Gideão, fala aos tímidos e os medrosos para voltar da região montanhosa, ou seja, do local da luta, do local da batalha. Manda voltar para casa, porque Deus, ele não consegue contar com pessoas tímidas. O que Deus está dizendo? Olha, eu não posso contar, eu não vou contar com os tímidos, eu não conto com tímido, eu não conto com covarde. E por quê? Porque os tímidos vai atrapalhar, os covardes vai atrapalhar. Ou seja, os covardes, os medrosos, quando ele visse os inimigos vindo e tivesse que enfrentar, eles iam olhar para a situação deles e ia querer correr. Porque é isso que os medrosos fazem diante da luta. Diante da luta eles correm. Diante da luta eles acabam se intimidando. Então eles iam atrapalhar os corajosos. Imagina, no meio de uma luta a gente começa a correr. O soldado larga a espada e começa a correr. Então, ou seja, eles iam atrapalhar. Deus não pode contar com pessoas assim. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, diga para os tímidos e os medrosos que volte. E olha o que aconteceu. Diz assim, olha para você ver que interessante. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Olha que interessante. Deus falou bem assim: olha, volta os tímidos e os medrosos. Voltaram 22.000. Ou seja, é um número grande, né? É um número grande de soldados. Você vê, no meio de 32.000, 22.000 pessoas eram tímidas e medrosas. Porque Gideão falou bem assim: olha, os tímidos e os covardes volte. Aí voltou 22.000. De 32, 22.000 eram pessoas tímidas, medrosas, e essas pessoas voltaram. Deus não pôde contar com ela. Ou seja, para que Deus possa contar com você, você tem que ser uma pessoa corajosa, você tem que ser uma pessoa determinada, você tem que ser uma pessoa valente. Porque veja, essas pessoas que voltaram, Deus pôde contar com ela? Não pôde, porque voltaram. Tem gente que está assim, está voltando, ela está voltando, ela não tem mais fé, não tem mais coragem para continuar lutando, para continuar usando a fé, ela não tem mais coragem para continuar chamando a atenção de Deus, para continuar lutando, já deu o braço a torcer. Deus não pode contar com pessoas assim. Ou seja, nem você pode contar com Ele e nem Ele pode contar com você. Eu queria fazer agora uma oração para que Deus viesse te encorajar. Eu queria fazer uma oração, eu queria que você orasse junto comigo,
De repente você é uma pessoa tímida, e eu queria que você orasse falando assim: Deus, me dá força, me dá força, me dá coragem, para que eu possa continuar lutando pelo meu filho que de repente está nas drogas, para que eu possa continuar lutando pelo meu casamento, para que eu possa continuar lutando pela minha saúde, para que eu possa continuar lutando pela minha vida financeira, pela realização do meu sonho. Eu gostaria que você orasse comigo nesse sentido, porque eu vou orar para isso, para que Deus possa te dar força, para você vencer a depressão, para você vencer a ansiedade, o medo, porque 2024 está à porta, e 2024 é o ano que você tem que vencer todas as lutas, é o ano que você tem que vencer todas as batalhas, é o ano que você tem que dar a volta por cima. Mas para que você possa vencer as batalhas e dar a volta por cima, Deus precisa te ajudar. Você precisa contar com Deus, mas não tem como Deus te ajudar se você for tímido ou medroso. Então coloca isso no teu coração: meu Deus, me dá força e coragem, porque 2024 é o ano que eu vou lutar e vou vencer todas as minhas lutas, vou vencer todas as batalhas, vou dar a volta por cima. 2024 vai ficar marcado na sua vida como um ano de grandes vitórias e grandes conquistas, tá bom? Vamos orar? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se você não está inscrito: pastor, não estou inscrito no canal, se inscreva, envie, compartilhe esse vídeo, envie para no mínimo 3 pessoas. Ajude 3 pessoas, envie esse vídeo para ela. Se inscreva no canal se você não está inscrito, para que você possa acompanhar todas as outras mensagens. Vamos falar com Deus? Pega aí o copo com água nas suas mãos, aqui está o meu, e se possível for, feche os seus olhos. Se você estiver num local de trabalho, não poder fechar os olhos, ore em pensamento. Deus vai te dar força do mesmo jeito. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Senhor, por esta pessoa que está agora acompanhando essa programação. Aonde estiver chegando essas imagens, que esteja chegando a força do Senhor. Meu Deus, tem pessoas agora que está acompanhando essas imagens, que ela está sem força, sabe, meu Deus, ela está tímida diante do problema. Tem pessoas que estão com medo. É normal, meu Deus, o ser humano ter medo, porque o ser humano não é perfeito. Tem gente que se depara diante de situações que ela fica com medo. Mas eu peço ao Senhor, encoraje essa pessoa agora, que está com medo do problema que está passando, que está com medo da luta que está enfrentando, que está com medo desse adversário que se levantou. Meu Deus, coloca força dentro dela, encoraja, tira a timidez. Aonde há timidez, coloca ânimo, coragem. Aonde há medo, meu Deus, coloca força, resistência, para que assim ela possa lutar e vencer, porque o Senhor só pode contar com pessoas corajosas, com pessoas determinadas. E de repente, meu Deus, essa pessoa tem uma grande luta para enfrentar, mas sem o Senhor não tem como ela vencer. Então, meu Deus, eu te peço, coloca no coração dela a coragem, coloca a força, a determinação, porque 2024 será um ano marcado por vitória, por conquista. Será um ano marcado por boas notícias na vida dessa pessoa. Vai ficar marcado como um ano que ela venceu todas as lutas, todas as batalhas. Consagra esta água, coloca nessa água a unção da cura, a unção da força, a unção de poder, determinação. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba força para lutar e vencer todos os inimigos. Meu Deus, é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode beber da água agora. Um pouco dela, dê para sua família. Quem beber dessa água vai receber força. Que Deus te abençoe e até a próxima programação, em nome de Jesus.